A Rádio Bom Jesus AM apresenta Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Bom dia, senhoras e senhores ouvintes da Rádio Bom Jesus e internautas que nos acompanham pelo nosso aplicativo para dispositivos móveis e pelo nosso canal no YouTube, que em ambos os casos podem ser encontrados e acessados com a busca em Rádio Bom Jesus RJ. A questão escolhida para hoje é a seguinte: qual é o papel e que importância tem o médico radiologista na composição do diagnóstico? Houve um tempo que apenas as pessoas de maior e melhor idade haverão de se lembrar, em que cada família tinha um médico de sua confiança e a ele recorria em qualquer situação, em busca do socorro para todos os males. Era considerado o médico da família, que não poucas vezes mantinha com esta um relacionamento profissional e pessoal também. No entanto, com o passar do tempo e a divisão da ciência médica em número cada vez maior de especialidades, esse tipo de profissional praticamente desapareceu. Mais recentemente, o Ministério da Saúde vem tentando resgatar esse conceito, embora com uma configuração diferenciada daquele estilo original. Foi restaurada a concepção de um médico, assim como instituída a figura de um enfermeiro ou enfermeira dedicados ao primeiro nível de atenção à saúde familiar, que também envolve a rotina de visitas domiciliares. Todavia, esses profissionais, por mais empenhados que estejam nessa tarefa, não têm como manter com as famílias que assistem pelo programa Saúde da Família, ou PSF, aquele mesmo tipo de relação que havia noutros tempos entre os médicos e seus pacientes. E nem isto seria possível, porque naqueles tempos, ou daqueles tempos até agora, aumentou muito o número de ramificações e especializações na medicina, assim como se elevou a sofisticação dos exames aos quais os profissionais precisam recorrer adicionalmente para o seu trabalho. Aliás, existem especialidades médicas cuja função é exatamente a de municiar por exames laboratoriais ou radiológicos outros especialistas para que eles possam concluir o diagnóstico de determinadas doenças ou patologias. E não contar mais com aquele médico da família às antigas, que conhecia o histórico clínico do pai, da mãe e dos filhos, é o justo preço que pagamos por uma medicina mais avançada e com um maior nível de sofisticação. Graças a isto, é que atualmente dispomos de exames de mais elevado grau de complexidade, como a radiologia e o diagnóstico por imagem, por exemplo. É esta uma especialidade que permite a clínicos, ortopedistas, oncologistas, pneumologistas e a muitos outros profissionais da área médica entenderem o que se passa com seus pacientes, planejando melhor a terapia a ser aplicada a eles. Do que se constitui o trabalho e qual é a importância de um médico radiologista? É o que pretendemos informar aos ouvintes deste programa na manhã desta terça-feira. E quem irá conversar conosco no dia de hoje sobre este tema, e aqui no estúdio da Rádio Bom Jesus, é um profissional especializado num desses ramos, dos quais a medicina, nos dias atuais, não pode prescindir para a formulação de diagnósticos mais precisos e conclusivos. Graduado em medicina pela Universidade Gama Filho, especializou-se em radiologia e diagnóstico por imagem pela Santa Casa e pela Pontifícia Universidade Católica do Rio. Além disso, seguindo uma tradição familiar, a sua atividade também carrega um viés político. Exerceu o cargo de secretário de Saúde em São Francisco do Itabapoana, em 2005, e o de prefeito do mesmo município de 2013 a 2016. Estou me referindo ao doutor Pedro Chereni Júnior. No comando do Show da Manhã e na retaguarda técnica deste programa, o meu amigo Alexander Sullivan. Bom dia, meu prezado Dr. Pedro Chereni, seja muito bem-vindo e obrigado por sua participação na edição
de hoje do Ponto Facultativo. É um prazer o receber aqui nos estúdios da Rádio Bom Jesus. Bom dia, professor Wagner. Bom dia aqui ao meu companheiro Sullivan, que veio de São Francisco aqui para Bom Jesus. Bom dia, Pedro. Quero cumprimentar também dois grandes amigos aqui, né, que é o doutor Enaldo, que também está aqui, que é lá da nossa terra, da nossa cidade. E meu companheiro também, amigo, Carlos Jorge, também, que com certeza está escutando, está na escuta, nos acompanhando. Já passou aqui uma mensagem dizendo que está escutando. É isso. Quero dar um bom dia aqui aos ouvintes da Rádio Bom Jesus, aos nossos internautas. Me permite aqui, professor Wagner, também dar um bom dia à minha querida cidade de São Francisco, com certeza. Muitos estão acompanhando aí pelo aplicativo, ou vão depois pelo YouTube assistir a essa entrevista. Dizer que é um prazer, desde quando o senhor me convidou para estar participando e falando um pouco da radiologia, da medicina, né? Logo foi uma convocação, então é um prazer estar aqui hoje falando um pouco sobre a minha especialidade. Dizer que eu me sinto literalmente em casa aqui em Bom Jesus, porque, como o senhor disse na introdução, né, exerci o cargo de prefeito da minha cidade com muito orgulho, muito prazer. E lá a gente recebia, como recebemos, São Francisco recebe, né, muitos companheiros aqui do Noroeste, aqui de Bom Jesus, nas nossas praias, lá em Guaxindiba, Sossego. Então dizer que a gente se sente literalmente em casa quando estou aqui em Bom Jesus, né, aqui hoje falando um pouco aí da nossa especialidade, que é a radiologia. Muito bem. Eu penso que seria apropriado, doutor Pedro, se nós começássemos a nossa conversa proporcionando aos nossos ouvintes uma ideia geral acerca da sua especialidade, que é a radiologia. Então vamos por partes. Qual é a abrangência dessa especialidade? Ou seja, que exames estão incluídos no campo da radiologia? Eu até conversava em off com o doutor Pedro aqui e dizia, muita gente associa a radiologia sempre a raio-x, mas a radiologia ela é muito mais ampla. Tem ultrassonografia, radiografia com diversas técnicas. O que mais a radiologia, o campo da radiologia alcança o médico radiologista, vamos dizer assim, alcança com o seu trabalho? Professor Wagner, tanto é que no início a especialidade era só chamada de radiologia. Hoje é radiologia e diagnóstico por imagem. Quer dizer, com o passar dos anos, aí a tecnologia veio dar esse suporte para a gente. Foram outros métodos a não ser o raio-x, além do raio-x, que é o exame mais simples, né? E é o exame mais acessível, né, à população de uma maneira geral. A partir do raio-x foram surgindo outros métodos diagnósticos e aí a gente hoje ampliou, né? É uma especialidade que tem um leque aí de métodos diagnósticos muito amplo, né? Que vai desde realmente o raio-x, que é o primeiro exame, né? Que é o exame mais simples, mais fácil, né? De mais fácil acesso. E mais direto, né? E mais direto, realmente, né? é o que está realmente à disposição, né, das pessoas que às vezes se socorre aí no pronto-socorro, que vai a um hospital. Geralmente é o primeiro exame que o paciente faz, né, dependendo aí lógico, da hipótese diagnóstica, né, do que o médico tá suspeitando. Passando aí para outros métodos, né, a gente parte para a mamografia, né, a mamografia, e hoje, nesse mês de outubro, onde a gente vê essa campanha nacional, né, que é o Outubro Rosa, onde o próprio governo federal estimula, e as sociedades e especialidades, né, estimulam aí esse mês de outubro como um mês de reflexão e como um mês realmente de se dedicar, né, à prevenção do câncer de mama. Então a mamografia está dentro, né, desse campo da radiologia. Partindo para outros métodos como o ultrassom, os exames de ultrassonografia, os exames de tomografia, os exames de ressonância, densitometria, geralmente são esses exames, né, que a gente costuma colocar aí nesse leque da especialidade como radiologia e diagnóstico por imagem. Digamos, nesse cardápio da radiologia. É uma especialidade que cresceu muito. Né? Hoje, e se ampliou e se diversificou. Demais, até por causa da tecnologia. Né? Quer dizer, você pegar aí, a ressonância já foi um exame que já tem um bom tempo, mas foram os últimos exames que foram colocando à disposição aí da população, né, como um método diagnóstico. E hoje, dentro de cada especialidade, de cada exame, quando a gente parte, por exemplo, para a ressonância, já existem as subespecialidades. Quer dizer, a radiologia é como se fosse uma especialidade geral, como se fosse um clínico. Sim. Né? Se a gente parar e pensar, quer dizer, o radiologista ele tem que saber um pouco de cada, né? É como se fosse um clínico geral. E hoje já tem
as subespecialidades, né? Pessoas que se dedicam, por exemplo, à neuroradiologia, que vai ver só a parte neurológica específico da radiologia, a parte músculo-esquelético, que vai ver só a parte muscular, a parte de articulações, e aí vai seja pelo ultrassom, seja pela aquilo ressonância. Que os médicos chamam de tecido mole, né? Isso, tecido moles. Partes moles. Então já tem, além da especialidade, quer dizer, as subespecialidades, onde os médicos vão se aprofundando nesses conhecimentos para dar um diagnóstico mais preciso do paciente. Vou aproveitar que o senhor deu essa explicação para aprofundar num campo específico. Existe a radiologia na medicina, mas também existe a radiologia na odontologia. Quer dizer, a radiologia odontológica, ela é uma especialidade ou uma subespecialidade da radiologia. Agora eu lhe pergunto o seguinte, existem exames de radiologia odontológica que sejam realizados por médicos e não por odontólogos? Nesse caso, eles são realizados por dentistas, né, na parte de odontologia, né? São dentistas que se especializaram em radiologia odontológica. Na nossa formação, né, no nosso período de formação, no nosso período de residência médica, a gente não acompanha esses exames na parte odontológica. E aí, geralmente, são os dentistas que acompanham. E você tem o raio-x, você tem a tomografia, você também tem a ressonância da parte odontológica. Radiografia panorâmica em 3D, tem um monte de... Isso. O jeito faz... A não ser o especialista que vai para a parte de cirurgião de buco-maxilo, que aí, de uma certa forma, tem um conhecimento... Eu ia exatamente lhe perguntar sobre o buco-maxilo. Tem um conhecimento desses exames. Mas o radiologista, de uma maneira geral, né, ele não tem na sua formação acadêmica, na sua residência médica, o conhecimento da parte odontológica. Aí já fica restrito o pessoal da odontologia. Eu vou me permitir aqui dar uma explicação para o nosso público, que porventura não tenha conhecimento mais específico sobre isso, não para o doutor, que ele é um especialista. Ele é que vai me explicar coisas aqui. Mas existe dentro da odontologia, e eu já entrevistei um bucomaxilofacial aqui no meu programa, existe uma especialidade chamada bucomaxilofacial, exatamente isso, que é um odontólogo que se especializa em toda a estrutura de cabeça, face e até pescoço. Por exemplo, um acidente em que se tem uma fratura desse osso aqui, que forma a maçã do rosto, chamado malar, isso quem vai cuidar disso é o bucomaxilo e não, como poderiam pensar alguns, um ortopedista. Isso. Então é o seguinte, agora é que eu vou, explicando isso ao nosso ouvinte que não sabia disso, porque muitos sabiam, é que eu vou lhe perguntar e voltar ao que o senhor acaba de dizer. A radiografia para atendimento, vamos dizer assim, a ação de um bucomaxilo, ela pode ser feita por um radiologista médico, não pode? Pode ser feita. Às vezes eu já peguei alguns casos onde o bucomaxilo solicita tomografia, né? E aí a gente, principalmente em casos realmente de acidentes, de trauma, de fratura, né? E aí a gente pode dar o laudo, né? O radiologista dá o laudo da face, né? Quer dizer, uma tomografia de face que a gente faz, que a gente dá o laudo e aí vai orientar esse bucomaxilo na sua reconstrução da face, na cirurgia, enfim. Aí, dependendo de caso a caso, a fazer a intervenção cirúrgica que for necessário. Mas aí pode ser o radiologista médico. Pode ser o radiologista, sim. Mas aí quando você parte para odontologia, por exemplo, se você precisa fazer ver alinhamento de dente, onde se o paciente vai ter que usar o aparelho ou não. Ah, sim, a ortodontia. A ortodontia. Aí vai para a radiologia panorâmica, aí é uma especialidade odontológica que só o dentista vai poder No caso do bucomaxilo, não, porque... vamos dizer assim, aquilo é uma radiografia direta, não é uma radiografia especializada odontológica, né? Certo, principalmente quando você fala em face, né? Quando você tem um trauma de face, né? Um acidente, que você tem fratura de ossos da face, aí o radiologista ele costuma realmente dar o laudo da tomografia, o raio-x, e orientar esse profissional ao seu tratamento. Há muitos anos, eu sofri um acidente de motocicleta e tive uma fratura de malar, exatamente, do lado esquerdo aqui. Eu tive uma fratura de malar e fui, na emergência, eu fui atendido e radiografado, obviamente, por uma radiologia em hospital, não era especializado. E acabei indo me tratar em Niterói com o Dr. Edgar Costa, que era um cara que trouxe praticamente essa especialidade para o Brasil. O Dr. Edgar Costa é um medalhão, né, nesse negócio.
ele atendia lá no hospital e eu fui lá. E a primeira coisa que ele me disse foi o seguinte: esta sua radiografia está uma porcaria, vamos radiografar de novo. Mas aí eu não atribuo isso a quem fez, mas sim ao equipamento, coisa de pronto-socorro. E foi um médico quem fez, quer dizer, não foi um médico, foi um técnico quem fez. O médico examinou e disse: procura um bucomaxilo. E aí foi que eu fui. É porque, na verdade, o professor, quando você fala de raio-x, foi raio-x no caso ou foi uma tomografia? Foi raio-x. Foi raio-x. Então, quando você fala de raio-x, existe aí uma série de variáveis que interferem na qualidade desse exame, né? O equipamento, né? O equipamento são equipamento que recebe a manutenção, são equipamento que tá ali apto para fazer aquele exame. Tem os próprios químicos, né, que são utilizados nesse equipamento para revelação desse filme. Então, existe uma série de variáveis aí de aspecto técnico, né, que às vezes não está nem muito, né, ligado ao profissional técnico que está realizando o exame, né, e sim uma limitação do aparelho, às vezes o produto que está... O equipamento é que é ruim, né? Ou não tem a manutenção adequada, ou a processadora que revela esse filme, né, porque eu costumo até brincar que o raio-x é uma foto que você tira, né? Você tem que tirar essa foto, você coloca numa processadora para imprimir esse filme na processadora. Então tem todo um químico dentro daquela processadora, você tem que trocar de tempo em tempo. Esse químico pode estar velho, pode já estar... Isso, e aí às vezes sai aquele raio-x ou muito escuro, que a gente chama muito queimado, aquele muito claro, muito branco, que você realmente não consegue visualizar muito bem, né, as estruturas, enfim. E aí depende de uma série de variáveis que depende do aparelho. Fora de foco não, porque fora de foco é porque o paciente se mexeu na hora, né? Aí sai tremido. Sai tremido, Doutor, eu vou aproveitar também para lhe dizer o seguinte: a maioria das pessoas imagina que um médico radiologista, que ele, vamos dizer, ele produz informações para, como eu citei aqui nas nossas palavras de início do programa, produz informações que vão ser úteis para o tratamento, diagnóstico definitivo e tratamento do oncologista, do ortopedista e seja lá o que for. O que a maioria das pessoas não sabe, e aí eu preciso que o senhor nos explique isso, é que o médico radiologista, ele muitas vezes, ele próprio faz a terapia. Por exemplo, radioterapia não é feito por um radiologista? Ou não? Não, aí já é uma outra especialidade que não está na formação desse radiologista. Que vem a mesma coisa da medicina nuclear. Né? Sim. Daí vou dar um exemplo de cintilografia de tireoide, cintilografia óssea, enfim. São exames que você tem uma questão física, técnica, parecidos, que vem do mesmo princípio, né? Mas que são especialidades diferentes. Né? Por exemplo, a medicina nuclear ela tem um princípio, né? Bem parecido com a radiologia, porque você usa também um pouco da radiologia. Você usa a radiologia ali. Mas não é campo de mas trabalho. Mas aí é o médico nuclear que dá o laudo e que acompanha Então eu vou refazer a minha pergunta. Existem terapias que sejam aplicadas ou sejam dirigidas ou orientadas pelo radiologista? Ou não? O radiologista produz só as informações? Vai produzir as informações. O que o radiologista pode ajudar muitas das vezes na intervenção, porque aí existe a radiologia intervencionista, orientar o médico a naquele momento guiar, né, ou uma biópsia, ou guiar algum tipo de tratamento, mas com o médico solicitante junto da especialidade que precisa ser feito isso. Então, existe a radiologia intervencionista também, que você vai tanto para diagnóstico, né, como pode ajudar também na terapêutica. Mas sim, sempre ele com trabalha, o médico trabalha associado ao radiologista. Isso. Tá. Existem médicos e existem técnicos ou tecnólogos na área da radiologia. Na realização dos exames, para ficar isso claro para quem está nos ouvindo, o que cabe a um, o que cabe a outro? O técnico é apenas um operador dos equipamentos? É quem realiza o exame, né? O técnico, o procedimento ali. O técnico de radiologia, o raio-x, enfim, quando você fala técnico de raio-x, está colocando restritamente ao exame de raio-x, né? O técnico de radiologia é uma coisa mais genérica, mais que aí pode ser o raio-x, pode ser uma tomografia, pode ser uma ressonância,
né, ou uma densitometria, que aí esse técnico está trabalhando, né? Então o técnico, na verdade, é o que está sentado ali no aparelho, né, e que está efetivamente realizando aquele exame. E a gente fica orientando, a gente fica dando laudo desses exames, né, e também a gente orienta, existe todo um protocolo, né, quando você vai fazer um raio-x, quando você vai fazer uma tomografia, uma ressonância, ou uma própria densitometria, uma mamografia, já existe um protocolo, né, que é um padrão, que qualquer lugar que você for vai ser aquilo ali que vai ser feito, que o técnico faça. Quando, né, existe, aí a gente sempre acompanha esse exame. Né? Quando existe, às vezes, a imagem gera uma dúvida, ou você precisa fazer um complemento, aí entra o médico radiologista que vai orientar esse técnico a fazer um complemento diferente, que vai além daquele protocolo que se faz de rotina. Mas em nos princípio o hospitais. técnico ou o tecnólogo em radiologia é um operador dos equipamentos, Isso. mas ele só opera mediante uma orientação do médico radiologista. Sim, existe um protocolo, como eu disse. Aquele protocolo tem que ser seguido. Qualquer hospital que o senhor for no país, no mundo, tem aqueles protocolos já designados para serem feitos. Né? Às vezes você precisa fazer um complemento. Às vezes uma lesão que apareceu, alguma alteração de algum órgão que apareceu, que você precisa fazer um complemento daquele exame. E aí ele sempre faz o contato com o médico na hora para saber o que o médico quer que faça além, né, do protocolo básico que se faz naquele exame. Entendi. E aí a gente orienta, né, o que a gente gostaria que fizesse a mais e faz aí. Vamos esse complemento explicar do para o exame. nosso ouvinte que o doutor está se referindo aqui, isso é uma linguagem bem médica mesmo. Está se referindo a protocolo. Protocolo é uma espécie de roteiro, uma espécie de caminho que deve ser seguido, de passos que é uma espécie de. No avião você chamaria checklist. É um conjunto de coisas que devem ser realizadas e limites para a realização dessas coisas. Se o senhor me permitir, professor, eu vou dar um exemplo aqui, até prático, e aproveitando esse mês de outubro, que é o mês de prevenção do câncer de mama, falando um pouco da mamografia. Né? As mulheres que vão aí vão para a clínica e realizam seus exames, existem ali as duas incidências básicas para realizar a mamografia. O técnico vai lá, realiza as duas incidências, né? Quando o próprio técnico já percebe se tem alguma alteração ou não. Pela própria vivência, experiência, ele consegue perceber isso. Às vezes, aparece porque o câncer de mama ele pode se manifestar como um nódulo, né, uma massa, um caroço, enfim, ou umas calcificações que não são comuns, né, aparecer naquele tecido mamário, na mama. Então, quando aparece, por exemplo, um grupamento de calcificações ali suspeito, o técnico leva o exame para a gente. E aí a gente pede um complemento. Vamos fazer uma ampliação nessa imagem, que é um zoom, né, que eu quero olhar melhor essas microcalcificações, porque elas são bem pequenas. E aí foge o protocolo, né, que se faz daquelas duas incidências. Mas aquele roteiro básico. Isso. Aí a gente orienta. A gente orienta o técnico a que faça uma outra incidência com um complemento naquele exame. Que a nossa função principal é dar o diagnóstico. Né? A gente não pode deixar que o paciente saia dali, né, sem um diagnóstico, né, daquilo do que ele quer saber e do que o médico que solicitou o exame, né, queira saber também. Olha aqui, o laudo que resulta de um exame radiológico é preparado pelo médico radiologista, claro. Noutros casos, quando os exames são laboratoriais, pelo médico patologista, é isso, não? Isso. Tá, muito bem. É isso que faz com que os leigos em medicina, as pessoas que não são da área médica, digam às vezes que hoje em dia o diagnóstico é dado pelo laboratório e não mais pelo médico. O médico já recebe aquilo pronto, dizendo tem isso, tem aquilo, tem os referenciais. É exatamente por isso, porque o exame ele já leva muito da informação que o médico que está assistindo aquele cliente ou aquele paciente vai precisar para diagnosticar? Professor, isso foi até bom o senhor tocar, porque hoje é uma batalha que a gente enfrenta, né? Desde o nosso primeiro dia de aula de faculdade, a gente aprende na faculdade de medicina que a clínica ela é soberana, né? Então, às vezes a gente recebe, na maioria das vezes, pacientes no hospital ou na clínica para realizar o exame, sem dados básicos, né? Idade do paciente, indicação clínica, a história clínica. Porque o radiologista, aí a minha atuação até vai um pouco diferente. Como eu gosto desse contato com o paciente e
talvez acabei indo para um pouco da política, né? Porque a gente gosta Sim, desse por contato. causa desse porque estilo. a radiologia é uma especialidade que naturalmente você não tem o contato com o paciente, a não ser no ultrassom, que você faz o exame, então você está ali junto com o paciente. Né? Agora, a minha maneira de agir já é diferente, eu gosto do contato. Então eu vou lá, eu converso com o paciente, o que o paciente está sentindo. Esse contato é prévio? É antes do exame? Antes ou após. Ou após, tá. Ele não é liberado quando eu estou... Né, por exemplo, eu trabalho na Santa Casa em Campos, então no meu período lá da ressonância, eu sempre olho, né, e quando eu preciso conversar, ele não vai embora sem antes conversar comigo. Entendido. Né, até para eu colher melhor aquela história clínica do paciente. Então o médico que solicita o exame tem que sentar, tem que conversar. Né, você não faz uma consulta em 5 minutos. Né, você tem que sentar, ouvir o paciente, saber o que ele está sentindo que levou ele ao consultório para que o médico solicitasse aquele exame. Examinar esse paciente também. E às vezes muitos desses pacientes chegam para a gente, já nos hospitais ou aí nas clínicas, né, sequer com um dado de uma indicação do que o médico pediu. Né? E aí a gente tem que adivinhar, muitas das vezes, o que o médico está pensando numa hipótese diagnóstica que aquele paciente possa ter. E aí acaba, como o senhor falou, a gente dá um laudo, mas não é a nossa função é dar um diagnóstico juntamente com a clínica, né? E não dar um diagnóstico puramente porque a gente tem um contato muito rápido com esse paciente. E hoje o que a gente costuma né, no dia a dia é os pacientes serem encaminhados para a gente sem as informações básicas que precisa. Então eu falo com o senhor aqui o seguinte: a nossa função realmente é dar um diagnóstico, mas como o próprio nome diz, eles são exames complementares. Né? E como qualquer exame complementar, seja um exame de imagem ou qualquer outro tipo de exame, ele vem complementar a uma história clínica, a clínica soberana, aí é um médico que solicitou, aquele médico do consultório, seja do posto de saúde, seja do seu consultório, do hospital, é que junto com essas informações vai fechar o diagnóstico desse paciente. Em função disso, eu vou lhe fazer uma pergunta que é a seguinte: o senhor acha que na clínica médica, aquele médico que está atendendo o paciente e até solicita os exames complementares, sejam eles radiológicos ou laboratoriais, o senhor acha que uma certa dose de intuição do profissional tem uma importância para o diagnóstico ser fechado? Ou o senhor acha que aquilo que as pessoas pensam, esse médico ele tem uma intuição, ele vai em cima, isso na verdade é o resultado de uma experiência que ele tem naquele tipo de trabalho? Já tem médico que tem a experiência, a vivência, e isso realmente ajuda muito, né? Quando o paciente... Porque às vezes os pacientes acabam não contando toda a história, né? E aí depende do ramo também. Se você for para um ramo da psicologia, da psicologia clínica, né? Que aí tem o psicólogo, que não é a formação de médico, mas você tem aí essa parte da psicologia, da psiquiatria, enfim. Que aí você tem que realmente ter com a experiência, a vivência, saber que está por trás daquilo ali um feeling, o sentimento, a percepção do que está acontecendo ali. Existe isso. Existe. Muito bem. O senhor sabe que uma ocasião, faz muitos anos, eu comecei a ter um desconforto, muita dor no abdômen e tal. E aí não tinha conseguido descobrir o que era aquilo ainda. E eu fui levado a um médico que era cirurgião, lá na universidade e tal. E ele disse: o que está vendo? Ele era cirurgião, ele não era clínico. Mas foi um tio meu que era muito amigo dele, disse: vamos ali conversar com fulano. Ele é profissional, ele é cirurgião. Eu cheguei lá e disse para ele assim: eu estou sentindo isso está acontecendo de tal maneira e tal. Dei um histórico para ele. Ele olhou para mim e disse: você acaba de me dar um diagnóstico de um problema grave de vesícula que você tem. E realmente eu fui para os exames que ele recomendou. E eu tinha mesmo um problema, tive que me operar. Então, eu digo, ou era muita experiência que ele tinha naquilo, ou ele tinha uma intuição, um feeling, né, uma percepção muito apurada daquela doença para poder, daqueles sintomas para poder dar um diagnóstico direto, assim. Porque na verdade os sintomas, junto com o exame físico, né, ali já sai, o médico quando solicita, por exemplo, no caso do senhor, quando ele solicitou um ultrassom, que deve ter solicitado um ultrassom de abdômen, né, que é para ver vesícula, enfim, ver cálculo de vesícula, né, ele já suspeitava
que o senhor deveria ter um cálculo de vesícula e aí era para cirurgia, né? E isso aí foi decorrente de quê? Da história, do sintoma e do exame físico, né? Tanto o exame físico como a história, né, do paciente aí já te dá um meio caminho andado aí para esse médico já suspeitar, né? E o exame complementar ele vem apenas reforçar aquilo que ele já estava mais ou menos imaginando antes. Tanto é que na formação acadêmica, né, depois que a gente acaba a faculdade e aí a gente vai para a especialidade, muitas das especialidades, você primeiro tem que fazer uma residência de clínica médica. Né? Entendi. Muitas delas, né, você tem que fazer primeiro uma residência de clínica, porque a clínica que é a história, é o que você tem que saber, pelo menos saber essa capacidade de analisar a história, o médico tem que ter fazer um exame físico bem Isso. feito, né? Você hoje talvez, se você pegar, por exemplo, um neurologista, não sei aqui, vamos contar aí quantos que talvez ainda hoje deve fazer aquele exame físico do martelo batendo no joelho, no cotovelo, né? Aquilo é do tempo que Adão fumava escondido, né? Mas isso é uma riqueza de detalhes que está ali, né? Aquele martelinho que bate no cotovelo, que aí você vê tem uma reação. Que tem uma reação, você vê que ali tem o quê? O nervo tá íntegro, tá preservado, quer dizer, não tem nenhuma alteração daquele nervo naquela região, aquele martelinho no joelho, que você tem a perna levanta. Isso. Então isso é uma riqueza de detalhe que está num simples exame físico, né? Daquele médico, daquele neuro que está fazendo, que vem ajudar muito quando você faz uma ressonância, aí vem para um exame mais sofisticado e ali vem fechar esse diagnóstico, que para a gente a informação é muito importante. Né? Quando a gente pega esse paciente para fazer esse tipo de exame, a gente precisa dessa informação do exame físico, da história clínica, que muitas das vezes a gente não tem. Que o médico às vezes não passa não bota no pedido, né, não põe no pedido do paciente, e a gente não tem acesso a isso. Eu já vi solicitação de exame dizendo assim, o paciente está se queixando disso assim, seria uma informação como essa, por exemplo, né? Se queixa de dor, ou seja lá o que for, não é isso? Isso. Você só quer ver quando chega para mim, né, muitas das vezes pedindo solicitação de exame, que a indicação clínica o médico coloca controle. Aí é ruim, né? Aí, quer dizer, aí dificulta. Né, eu não sei nem o paciente foi operado, fez uma cirurgia, foi de quê, controle de quê, qual é o histórico desse paciente. Aí eu vou lá, converso com o paciente, tento saber toda a história clínica. Você está controlando o que aí, né? Meu amigo? Então a gente tem essa dificuldade, né? Não é aqui uma crítica, nada disso, mas... Não, estou entendendo. São as contingências da profissão. A gente sabe que hoje a correria também... Quer dizer, as condições, enfim, de trabalho também, aí também tem uma série de variáveis, mas que a gente não pode perder essa riqueza que é muito importante da história e do exame físico desse paciente. Muito bem. Doutor Pedro, nós vamos fazer um rápido intervalo para os nossos comerciais e voltamos a falar desse assunto, que é um assunto bem interessante. Ok. A Rádio Bom Jesus AM está apresentando Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos a apresentar Ponto Facultativo, com o professor Wagner Fontinelli Pessoa. Voltamos com o Ponto Facultativo e no programa de hoje estamos conversando com o doutor Pedro Cherene Júnior, que é graduado em Medicina e especializado em Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Por outro lado, como dito em sua apresentação, o nosso entrevistado também segue uma tradição familiar e tem um viés político no rol de suas atividades. Exerceu o cargo de secretário de Saúde em São Francisco do Itabapoana, em 2005, e o de prefeito da mesma cidade, do mesmo município, de 2013 a 2016. Sendo assim, a nossa conversa com ele gira em torno do seu trabalho como médico, mas tangenciando, como não poderia deixar de ser, a sua experiência como político e como gestor público. Doutor Pedro, antes do intervalo nós vimos falando dessa história de exame, da intuição para o diagnóstico e tal, e eu gostaria de lhe perguntar ainda uma coisa que para o paciente, para o leigo, que é a maioria dos nossos ouvintes, é uma coisa interessante. Normalmente, enquanto
um paciente está sendo examinado, está lá no raio-x, num exame de ressonância, ou está no exame laboratorial menos, mas esse exame ali direto na máquina, ele fica um pouco ansioso para saber o que está acontecendo, porque ele está sentindo alguma coisa, vai fazer o exame e ele fica querendo saber. Aí eu lhe pergunto o seguinte: antigamente tinha um negócio que o médico pedia os exames para um laboratório, prescrevia, fazia a requisição, e o laboratório lacrava aquela porcaria daquele exame, o paciente não tinha como olhar aquilo antes do médico olhar. Hoje, não só eles não lacram, como ainda vem assim a leitura que foi encontrada e os referenciais que servem de parâmetro, o máximo e o mínimo que se espera ali para estar dentro de uma faixa de normalidade. Não tem um paciente que não abra aquele exame e lê. O problema não é ler o resultado e saber aqui está certo, a glicemia está certa, o colesterol está alto. O problema é saber o que aquilo significa ou por que aquilo está alterado. E aí só o médico vai conseguir fazer isso. Mas não tem um paciente que não abra. Só que no exame radiológico é diferente. Eu não tenho como fazer essa leitura. Mesmo o laudo do radiologista para o colega que a gente leva junto com o exame, às vezes ele é ininteligível pelo leigo. O leigo não sabe o que aquilo significa. Encontrou formações, não sei como, que formações são essas, o que isso significa. Existe uma, digamos assim, não vou dizer que é um protocolo, mas existe assim uma espécie de praxe de que não se diga ali, de que o radiologista, principalmente o técnico em radiologia, não adiante nada para o paciente? Não existe uma rotina em relação a isso, professor. Aí vai depender de cada médico, né? Eu, particularmente, na maioria das vezes eu converso com o paciente. Como eu disse aqui no início, o radiologista ele não tem muito contato com o paciente. No meu caso em particular é o contrário. Eu gosto de ter o contato, de conversar. Porque é uma dinâmica sua. Isso. E eu sempre falo, somente no ultrassom, que aí é o que eu estou fazendo o exame ali junto, né? Eu sempre mostro até a imagem, né? ao paciente, até para não sair, né, dali preocupado, enfim. Ou alguma coisa, se for mais sério, orientar para procurar um médico mais correndo, porque às vezes tem, dependendo aí do caso, tem pacientes que às vezes fazem o exame, pega o resultado e nem levam para o médico para olhar o resultado. Então, eu particularmente gosto de conversar, falo o que deu alterado, né? Lógico, explicando ao paciente que aquilo ali não é nada sério, tal. Se for alguma coisa que eu achar que de mais relevância, eu peço para procurar um médico, mas eu deixo sempre claro o seguinte: é um médico, que o paciente às vezes fica curioso na hora, para saber se é cirúrgico, se não é. Isso é a conduta, né, do seu médico que vai aí designar de acordo com o resultado desse exame. O meu professor na residência contava uma história até muito engraçada, que no raio-x de tórax, né, essa questão de abrir as pessoas abriram os exames para poder olhar, ler o laudo, né, no raio-x de tórax, no parâmetro do laudo, aí eu vou falar aqui uma frase que é mais técnico do laudo, né? A gente sempre sempre cita no laudo seios costofrênicos, que aí é tórax, pulmão. Isso é uma coisa muito técnica, né? Mas a frase era o seguinte: seio costofrênico agudo. E ele dizia que uma vez uma pessoa saiu desesperado do hospital porque viu a palavra agudo naquele laudo. Achou que era grave. E achou que era uma coisa normal. Aquilo ali era um laudo normal do exame, né? Então ele até nas aulas agudo dele, talvez, né, fosse aí a forma. Não, porque o laudo normal é assim que se escreve. Então, sim. A pessoa achou que agudo era uma coisa séria, muito séria. É uma coisa séria, tá com uma doença séria, grave, enfim. E sair dali desesperado procurando um médico. Recomendação: não abra seus exames. E aí a gente vai aprendendo com o tempo essas coisas. Por exemplo, eu hoje substituo o termo agudo por livre. Né? Entendi. Costofrênico livre, ponto. Estou dizendo que aqui está normal, o médico que vai receber o exame sabe que é normal. Se o paciente abrir aquele laudo, vai ver, não vai se espantar que não tem nenhum termo, né, nenhum nome ali que vai causar nenhuma dúvida para ele, enfim. Mas é uma história até engraçada, porque realmente a gente tem essa curiosidade de abrir os laudos e ler realmente para ver, e aí só o médico que vai interpretar e que vai tirar as dúvidas desse paciente. Doutor, olha aqui uma coisa, tem umas indagações aqui, eu vou resumir isso aqui, porque a gente tem outras coisas para falar. Mas é o seguinte,
Ao contrário de algumas especialidades, os equipamentos de radiologia geralmente são equipamentos caríssimos. São equipamentos muito caros. Às vezes o hospital não funciona, não faz um determinado tipo de exame, porque não tem dinheiro o hospital para comprar aquele tipo de equipamento. Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Porque a sua especialidade, o senhor optou por ela, e outros estudantes de medicina, começou agora este ano aqui em Bom Jesus o curso de medicina ali na FAMESC, outros haverão de optar também por essa especialidade. Aí eu lhe digo o seguinte, se o cidadão tem como montar uma clínica, e isso é um negócio difícil, comprar esses equipamentos e tal, tudo bem. Se não tem, duas coisas que eu lhe pergunto. Primeiro, a maioria dessas clínicas trabalha com equipamento locado ou equipamento próprio comprado? Acho que eu conheço, a maioria são próprios da clínica. Hoje já tem aí uma tendência de locação de aparelhos. Então já tem alguns lugares, e aí eu acho que mais regiões metropolitanas que você já tem lugares que locam os aparelhos de tomografia, de ressonância para realizar os exames. Hoje já está sendo uma prática em algumas cidades aí. Acredito que cidades de médio, grande porte, né? Que já estão adotando essa prática aí de locação de aparelho. Tá. Uma outra questão que encerra esse ponto eu fiz medicina, me especializei em radiologia, gosto daquilo, mas eu não posso, obviamente, montar uma clínica. Isso exige um capital elevado que eu não tenho. O mercado de trabalho para o radiologista é um bom mercado de trabalho para o médico que é especialista em radiologia, mas não pode ter sua própria clínica? Há uma solicitação, há uma demanda boa para o mercado? Vai depender da região, né, professor? A gente, se você for pegar, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro, já é uma região que já tem uma saturação dessa mão de obra. Hoje a radiologia está tendo ainda, de hoje não, já vem de um tempo dos laudos à distância. Né? Hoje existem grupos de médicos, né? Uma empresa que você faz o exame, manda para o teleradiologia e aonde estiver em São Paulo ele dá um laudo aqui. Por exemplo, aqui em Bom Jesus, se tiver, por exemplo, um hospital aqui que tem uma ressonância, né? Você encaminha, né, esse exame para esse grupo em São Paulo e ele dá o laudo de lá e vem o laudo já pronto. Então já existe até esses laudos à distância, que tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens. A desvantagem é a questão do contato com o paciente, realmente, que esse médico acaba não tendo esse contato e essa orientação que a gente precisa ter no dia a dia ali, de alguma dúvida, de algum exame desse que possa ocorrer. Uma outra coisa que eu acho também dentro do campo da radiologia, a radiologia, os equipamentos de hoje já são mais blindados contra as radiações que eles produzem, ou ainda é preciso muito cuidado, ainda tem aquele protocolo de encaminhar relatórios para que nem Comissão Nacional de Energia Nuclear? Ainda existem esses protocolos? Existe, porque você tem os exames, você pega o raio-x, a mamografia, a tomografia são exames que têm radiação, né? A ressonância não tem radiação. Né, porque é eletromagnético, então você não trabalha com radiação. Esses outros exames, você tem o dosímetro, que o profissional trabalha com dosímetro, que é como se fosse um dispositivo que você coloca para poder estar medindo a radiação que todo final de mês... você está recebendo. Isso, para saber o que o corpo está absorvendo o que ali. Aliás, não só na radiologia, mas em todas as atividades onde o profissional esteja exposto à radiação, ele tem que usar um dosímetro, às vezes é uma caneta, às vezes é tipo de um crachá, que aquilo vai marcando a impregnação de radiação nele, aí tem um momento que ele tem que ser afastado daquela atividade, não é isso? Isso. Muito bem. E aqui eu vejo às vezes, doutor, principalmente nesses exames mais simples, que às vezes os técnicos em radiologia não têm uma preocupação muito grande com aquela proteção. Tem um avental de chumbo, aquilo pesa e tal. Tem, mas na verdade, aí tem que ver dentro da sala, professor, que geralmente você tem aquele que a gente chama de biombo, que é como se fosse aquela que tapa ali para... É um biombo mesmo. É um biombo. E ali tem chumbo também, ou barita, enfim. Né, que hoje tem a barita que também serve... Né, substitui o chumbo, porque até o custo é mais barato, enfim. E às vezes ele fica ali atrás, então ele está protegido da radiação. Eu sou um especialista nisso. A radiação, ela se espalha em linha reta, ela não reflete, não?
Não, ela vai em linha reta. Ela vai em linha reta, né? Então, não há o perigo dele bater numa parede e pegar o cara atrás do biombo, não. Não. Entendido. Agora, vamos falar de uma das... Só se o aparelho tiver, que tem a chamada radiação espalhada. Entendido. O aparelho não tiver muito Não tiver regulado. Tiver com um problema de Aí regular. tem que ver dependendo do aparelho. Mas geralmente ele está atrás desse biombo e está protegido. Ele está protegido. Dessa radiação. Eu vou lhe perguntar uma coisa que está dentro da sua especialidade, especificamente diagnóstico por imagem. O que é que significa? Explica aí para o nosso público e tal. O que é o diagnóstico por imagem? Além, a gente sabe, a imagem tem lá, radiografia é uma imagem e tal, mas o diagnóstico por imagem, especificamente, na verdade, é o quê? professor, foi essa questão com o aparecimento de outros exames, né? A gente, a nomenclatura, o nome deu uma abrangência maior de todo o exame diagnóstico que se faz através de uma formação de uma imagem, né? Como eu falei com o senhor antes, nós só tínhamos praticamente o raio-x, né? E dali foram surgindo outros exames e precisava fazer uma alteração no nome da especialidade para poder incluir outros que não só utilizam radiação, pode utilizar como ultrassom, não utiliza nada, não tem radiação, não tem nada, é apenas uma imagem formada, né, ali no aparelho. Então foi uma maneira de dar uma abrangência maior, né, aos exames que se faz diagnóstico através da formação de uma imagem. Sim, vamos pensar no seguinte, só para ficar claro para o público, para o nosso ouvinte. O ecocardiograma, aquilo não é um exame radiológico, é? Não é considerado como radiológico, apesar que o aparelho que faz é o mesmo do ultrassom, porque a ecocardiografia... Desculpe, ecocardiografia. Porque o ultrassom, ele tem outro... você pode chamar de ultrassonografia como ecografia. Né? São sinônimos ali. Então a ecocardiografia, ela até pode ser considerada um diagnóstico por imagem, que você está formando uma imagem naquele aparelho. Mas não é o radiologista que faz. Ali é o cardiologista que faz, que é um exame, é um ultrassom do coração. Né? A ecocardiografia nada mais é do que o ultrassom do coração. E aí quem faz esse tipo de exame é o cardiologista, que é o mesmo aparelho do ultrassom. Né? O aparelho é o mesmo, tal. A sonda, que a gente chama que é o aparelho que a gente coloca, né? Quem já fez o eco, quem já fez o ultrassom, sabe aquele aparelhinho que a gente bota com gel, enfim. Sim. E que faz, aquilo ali que muda, né, o tipo daquela... Mas aquilo é uma emissão de um som que reflete e forma a imagem. É como uma sonda que faz isso. É uma sonda. É uma sonda. A gente chama de sonda, eu não falei de sonda aqui porque... É uma sonda. Ele emite um som, ele bate no objeto, reflete e forma a imagem. É o mesmo tipo de exame que as grávidas fazem para acompanhar a evolução da gravidez. O obstetra faz? Isso. Aquilo não emite radiação. Não. Não emite radiação. Não. Né? Muito bem, olha aqui uma coisa. A visualização, digamos assim, tridimensional num exame, aquela que dá em 3D mesmo, você vê o corpo com profundidade de tamanho, largura, tudo. Inclusive na radiologia odontológica tem isso, usa-se isso também. Ela facilita muito a compreensão do problema que está instalado ali? Ela pode facilitar porque ela te dá um tamanho, né, às vezes real, de algum eixo maior que você consegue pegar numa imagem em tridimensional. Você pega, às vezes, alguma lesão, principalmente os tumores grandes, enfim, que aí você não sabe se está invadindo alguma estrutura ali, essa informação para o cirurgião é importante, né, se aquela imagem, se aquela lesão, né, está invadindo alguma artéria ou algum outro tipo de estrutura, que às vezes numa imagem somente que você vê ali sem ser a tridimensional você não consegue, você fica bem na dúvida. Então você rodando a imagem para um lado e para o outro, você consegue às vezes dar algumas informações a mais, né, que venha a ser importante ali para o médico que está querendo saber mais detalhes dessa imagem. Pergunta é a seguinte: os radiologistas, por exemplo, o clínico atende no consultório, encaminha para exame, solicita exame laboratorial, assim também faz o ortopedista, assim também faz o oncologista, assim fazem o pneumologista, enfim, o neurologista. E eu vou só reafirmar isso porque o doutor já explicou isso aqui. Quer dizer,
A regra, não é o seu procedimento, que a sua dinâmica é diferente. A regra é que o radiologista não atende paciente em consultório, né? Não. Ele atende nas instalações de exame, da clínica do hospital. Enfim, onde você tiver. Mas ele não atende, não tem como, eu vou consultar um radiologista, não existe isso, né? Não. Não existe isso. Muito bem. Mas a gente fica também à disposição do médico, né? Sim. O médico que solicitou aquele exame, se o médico tiver alguma dúvida em relação ao exame, enfim, alguma coisa que ali no laudo não ficou tão claro para ele, como acontece de costume, o médico fazer o contato, enfim, os radiologistas vão estar à disposição para poder conversar com o médico direto, para poder tirar as dúvidas. Me corrija se eu estiver errado. O médico, que é quem está acompanhando o paciente e solicita o exame, às vezes ele não compreende o laudo porque é uma coisa tão específica que ele não consegue interpretar o que ele está vendo. Ou às vezes gerou alguma dúvida, enfim, alguma dúvida na hora ali. Não vou nem dizer que ele não conseguiu interpretar ali o laudo, porque os médicos já, de uma maneira geral, também vai com o tempo pegando uma experiência naquilo ali do que significa. Mas às vezes gerou alguma dúvida e aí ele pode querer conversar com o radiologista para poder, na conversa, tirar essa dúvida ou até ter um outro tipo de uma riqueza maior de detalhes que no laudo não ficou muito bem, talvez, explicado, né? Muito bem. A nossa conversa, ela está pautada para o tema da radiologia e sobre o trabalho do radiologista, como nós dissemos aos ouvintes na abertura do programa. Mas o tempo destinado a essa conversa vai se aproximando do final e eu não quero perder a oportunidade, doutor Pedro, de lhe perguntar alguma coisa sobre a política, porque como eu disse na sua apresentação, o senhor, além de ser um profissional da medicina, o senhor tem na sua atividade, na sua vida, na sua carreira, talvez até por uma herança familiar, o senhor tem um viés na política. O senhor tem lá um viés voltado para a política e eu quero então lhe perguntar, ainda que apenas de passagem, alguma coisa sobre isso. A primeira coisa é que eu imagino, como disse agora há pouco, que o seu envolvimento com a política foi decorrente de uma herança familiar, já que o seu pai também foi uma liderança política e igualmente ocupou o cargo de prefeito municipal em São Francisco do Itabapuana, não é isso? Isso. Vem daí o que eu quero lhe perguntar. Mesmo que essa tendência para esse viés político esteja em seu sangue, o que é que lhe traz maior satisfação pessoal? O exercício da medicina ou a prática da política? Serve a resposta às duas coisas? Serve. Professor, eu posso dizer aqui ao senhor o seguinte, a mesma emoção que eu senti quando no dia 17 de dezembro de 2001 eu recebi meu diploma de médico, na minha colação de grau, eu senti também no dia 19 de dezembro de 2012 ao receber o diploma de prefeito, né, na minha cidade. Quando eu me formei, né, em 2001 e comecei, quer dizer, junto com a residência médica, atuando como médico de família em São Francisco, especificamente localidade de Guaxindiba, na nossa praia de Guaxindiba, né? Meu pai ocupava o cargo de prefeito naquele momento e eu fazia aquilo um trabalho realmente voluntário, ia nas casas das pessoas, atendia. E eu acho que isso que acabou, talvez essa particularidade que eu tenho, que eu sempre gostei muito desse contato com o paciente, contato com as pessoas e estar conversando com as pessoas. E eu sempre digo o seguinte, que a medicina e a política, ela tem muitas coisas parecidas, né? A medicina você cuida de pessoas, assim como a política também você cuida de pessoas, né? Você ocupei o cargo de prefeito de 2013 a 2016 e foi o maior prazer e um orgulho, né, de ter estado prefeito da minha cidade nesse período e de poder cuidar de 42 mil habitantes e de tentar fazer, né, como nós fizemos muitas coisas pela nossa cidade. Então, as duas, né, eu sempre deixo claro que eu sou médico, minha profissão é medicina.
né? Eu estive num cargo de prefeito, né? Política não pelo menos para mim, não é uma Política profissão. não é profissão, concordo. Né? Concordo. Eu coloquei na época o nome, como coloquei novamente, com uma situação de servir realmente a população da minha cidade, como eu agradeço muito, né, a população de São Francisco, porque por tudo que fez por Pedro Xerene pai, e fez por Pedrinho Xerene, como me conhece, né, filho, né, e a oportunidade que eles me deram, né, de poder retribuir a nossa cidade, a nossa população, né, ao longo desses 4 anos, desses últimos 4 anos, de ajudar no desenvolvimento, enfim, fazer pela nossa cidade. Sei que não foi um mandato fácil por causa dessa crise toda no país, enfim, não vem um caso aqui, mas com certeza com os acertos e com erros, eu sempre falei isso, sempre tive essa muita humildade de reconhecer. E a gente só erra quando a gente tenta fazer alguma coisa para acertar. Sim. Também, né? Ninguém acerta mas, tudo também, mas com certeza os acertos muito maiores que os nossos erros, né? Doutor Pedro, em função do que o senhor está me dizendo, eu vou fazer vou lhe dizer 2 coisas. Uma eu vou dizer mesmo, a outra eu ia lhe perguntar, mas eu acho que nem preciso. A primeira coisa que eu vou lhe dizer é o seguinte, isso que o senhor está falando, por ser médico eu tenho essa satisfação nesse contato com a população, com as pessoas. O número de médicos que se envolve com política, médicos que se candidatam, que são eleitos, são prefeitos, são vereadores, é muito grande. É muito grande. É muito grande, né? A segunda coisa que eu iria lhe perguntar, e já não vou, porque o senhor praticamente já respondeu, seria o seguinte. Eu ia lhe perguntar o seguinte, a sua incursão pela política foi um rio que passou em sua vida e o seu coração se deixou levar? Ou, na verdade, é uma estrada que o senhor ainda vai continuar trilhando? Parece. É uma longa estrada, né? É uma longa estrada, eu acho que sim. É praticamente o senhor já... Eu sou bem determinado, sabe, professor? Então, eu acho que eu ainda tenho muita coisa para fazer. Tenho certeza que ainda tem muita coisa para fazer. Com certeza, o senhor é muito jovem ainda. A sua vivência em política está mais direcionada para a atividade executiva, secretário, prefeito e tal. Isso foi a sua experiência, a sua vivência política. Então eu vou lhe perguntar o seguinte, a atividade parlamentar também está incluída em seus projetos para os próximos tempos? É apenas uma possibilidade ou está pensando nisso? Estou falando agora de cargo parlamentar. Professor, a gente, quem gosta da política, eu que gosto da política, a gente nunca descarta nenhuma possibilidade. Eu acho que é lamentável a gente ver hoje o cenário que a gente passa e vive, né, a nível nacional. E assim, eu sempre deixo claro para o grupo, né, e política se faz em grupo, e a gente tem um grupo formado pelo Pedro Xerene pai, né, esse grupo que me ajudou ao longo desse tempo, que o meu nome sempre vai estar à disposição desse grupo, fazendo da política como realmente um instrumento para fazer o melhor pela nossa cidade, né? Então a gente nunca descarta. Eu acho que a gente tem que avaliar os momentos, avaliar os períodos, avaliar, né, como é que vai. Ano que vem tem um ano novamente de eleição, ver, né, conversar com a população e conversar com os companheiros do grupo e eu falei com o senhor, não vou. Talvez não vai ser uma resposta que eu vou ser tão incisivo ali, porque a política também precisa ser uma coisa tão dinâmica, a gente não sabe. Estou falando aqui com o senhor hoje. Tudo bem. Não sei amanhã o que vai, né? O pensamento desse grupo. Essa corrente, essa corrente que leva para um lado, que leva para o outro, ela muda, né? Essa maré muda. Às vezes ela conduz para um lado, às vezes ela conduz para o outro, não é isso? Com certeza. E uma coisa que eu só afirmo o senhor, como o senhor me perguntou na outra é uma caminhada que a gente vai seguir, né, se Deus quiser, Deus dando força, e junto com esse grupo, né, ainda por muito tempo, se Deus quiser. Então, só para completar exatamente esse ponto que a gente está abordando, e eu lhe perguntei sobre a possibilidade de um envolvimento seu, de um direcionamento seu também, isso não exclui os cargos executivos, mas também para uma atividade parlamentar, né? Eu lhe pergunto o seguinte, o senhor acha, doutor Pedro, que a experiência como parlamentar ajuda no relacionamento do executivo com o parlamento, quer dizer, do administrador com as mumunhas, com
as manhas do legislativo, quem vivencia como parlamentar atividade legislativa, o senhor acha que fica com um instrumento a mais para saber como lidar com o poder legislativo? Professor, toda experiência é válida, né? A gente, seja por um cargo eletivo, ou seja por um cargo de comissão, como foi um cargo de secretário que eu ocupei. Eu vou dizer, no meu caso em particular, o único mandato que eu tive foi de prefeito. Né? Fui secretário, quer dizer, não era um cargo eletivo, não fui eleito, né? Fui nomeado secretário, ocupei um cargo de confiança, mas o mandato, mesmo cargo eleito pelo povo, foi o cargo de prefeito. E vou dizer uma coisa ao senhor, que eu tive assim, um ótimo relacionamento com a Câmara Municipal durante os 4 anos. Né? E a gente tem, às vezes, exemplos aí de pessoas que tiveram experiência em legislativo que não tiveram um bom relacionamento. Então isso aí depende. Eu acho que, de qualquer maneira, toda experiência é válida. Né? A política você tem que é a arte de dialogar, de conversar. Né? Eu sempre falei isso lá, colocando realmente o interesse da população acima de qualquer outro tipo de interesse. Né? E é por isso que você tem que conversar, dialogar, conversar a primeira, a segunda, a terceira, a quarta vez e a quinta e quantas vezes for necessário para você fazer o melhor para a sua cidade. Então acho que toda a experiência dela é válida. Eu, no meu caso em particular, eu só tenho também que agradecer até a Câmara no período nos 4 anos de uma relação de respeito, de divergência de ideias, que é natural. Isso é compreensível. Né? Mas sempre tendo respeito, né, entre as duas instituições, né, e que uma parceria realmente que deu certo para o município. Muito bem, foi uma ótima conversa, meu caro doutor Pedro. No entanto, como o tempo destinado ao programa chegou ao seu final, precisaremos concluir esta agradável e informativa entrevista. Quero agradecer por sua participação no programa de hoje ao doutor Pedro Cherene Júnior, que é graduado em Medicina, especializado em Radiologia e Diagnóstico por Imagem, mas também registra em sua experiência e no rol de suas atividades sua vinculação com a política, sua passagem pela Secretaria de Saúde em São Francisco do Itabapuana, da qual foi titular em 2005, e o exercício de um mandato como prefeito do mesmo município de 2013 a 2016. Do mesmo modo, como também agradeço ao público ouvinte por sua sempre importante audiência. Meu prezado doutor Pedro, o microfone da Rádio Bom Jesus está à sua disposição para as despedidas. Professor Wagner, eu quero primeiro agradecer ao senhor pelo convite, dizer que foi uma grande honra estar aqui e aprender um pouco mais também com o senhor, né? O senhor, quando me convidou, Quem sou eu? Essa troca de experiência também é importante, é sempre um aprendizado. Então dizer que foi um prazer muito grande, espero, tiver até outras oportunidades também de voltar, vai ser um prazer de estar participando. Quero parabenizar pelo quadro, acho que pude ler um pouco e saber um pouco da história do senhor aqui na Rádio Bom Jesus. Eu acho que a população tem muito a ganhar com as informações, né, com o conhecimento, e adquirir conhecimento é a maior riqueza que nós temos de aprender, né, outras coisas, né? Agradecer aqui a Bom Jesus, aos ouvintes, né, por esse carinho também. Como eu disse, eu me sinto literalmente em casa, porque a gente recebe, né, os amigos, companheiros de Bom Jesus, como de outros municípios aqui da região, das nossas praias, do nosso litoral são franciscano. Né? Agradecer aos internautas, né, que estão acompanhando. Agradecer a minha cidade, São Francisco, mais uma vez, com certeza. Tem companheiros que moram aqui, outros que vão acompanhar o programa também de lá, acompanham. Né? A Sullivan, que está aqui, né? A doutora Enaldo e a Carlos Jorge, que são 2 companheiros e amigos que também me ajudaram e sempre estão aí nessa luta também. E parabenizar aí pela rádio, enfim, pelo trabalho que vem fazendo aqui em Bom Jesus. E mais uma vez agradecer, né, ao senhor por esse convite, dizer que a gente sempre está aí à disposição, né, para estar aqui conversando e falando um pouco da medicina, enfim, aquilo que a gente tiver ao nosso alcance de responder, e outros temas que possam vir pela frente aí. Isso. Doutor Pedro, eu é que lhe agradeço uma vez mais por sua vinda ao Ponto Facultativo, que é um espaço semanal
destinado a conversas com pessoas que, pela sua experiência e saber, sempre trazem para o nosso público ouvinte informações importantes sobre assuntos diversos. Um abraço para os parceiros desta emissora e ficam os senhores ouvintes agora com o meu amigo Sullivan no prosseguimento do show da manhã. Eu sou Wagner Fontinelli Pessoa e esta é a Rádio Bom Jesus. Até a próxima semana neste mesmo horário e tenham todos um bom dia. A Rádio Bom Jesus apresentou Programa Ponto Facultativo com o professor Wagner Fontinelli Pessoa.